Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, meu nome é Roberto, sou evangelista. E neste vídeo nós vamos estar falando a respeito do polêmico cavalo branco do Apocalipse capítulo 6. Louvado seja Deus. Esse cavalo branco ele tem dividido a comunidade cristã. Louvado seja Deus, como um grupo acredita estar se tratando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um outro grupo acredita se tratar da pessoa do anticristo. Louvado seja Deus. Então cada um apresenta os seus argumentos e procura, nesse sentido, ser convincente. Louvado seja Deus. Mas a verdade, amados queridos irmãos, que Deus não é Deus de confusão. Louvado seja Deus. Por isso nós devemos nos aprofundar nesse assunto. Louvado seja Deus, para que nós tenhamos uma ideia definida a respeito desse personagem. Louvado seja Deus. Então o grupo que acredita se tratar do anticristo, ele tem como base que, louvado seja Deus, o cavalo branco ele faz parte de um pacote de juízo de Deus sobre a face da terra. Obviamente que, louvado seja Deus, por se tratar de um pacote de juízo, então uma cor branca ele vai estar simbolizando, louvado seja Deus, o engano, né? Ele vai querer enganar as nações. Louvado seja Deus. Esse cavalo branco, ele possui em suas mãos um arco. Louvado seja Deus. E através da leitura da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, nós entendemos, louvado seja Deus, que a arma do cristão é uma espada de dois gumes. É o Antigo e o Novo Testamento. E aqui nesse personagem nós vemos um arco, e louvado seja Deus, ele não tem nenhuma flecha. E ele saiu para vencer e venceu. Louvado seja Deus. Também foi lhe dado uma coroa. E através do capítulo 19 do livro de Apocalipse, nós entendemos que aquele cavalo branco ele tinha muitos diademas. Por isso acredita-se não se tratar desse personagem do capítulo 6. Louvado seja Deus. E esse cavalo branco, ele, louvado seja Deus, logo é seguido pelo cavalo vermelho, que simbolizaria, no caso, a guerra. Depois o cavalo preto simboliza a fome e a pestilências. Louvado seja Deus, e depois o cavalo amarelo, que é montado, louvado seja Deus, a qual o nome desse cavaleiro é Morte. Louvado seja Deus. Então esse grupo que acredita se tratar da pessoa do anticristo, louvado seja Deus, ele tem como base esses fundamentos. Louvado seja Deus. Mas agora, eu tenho observado através da internet que aqueles que apresentam os argumentos, louvado seja Deus, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não tem sido assim convincente. Porque os comentários que a gente observa ali, ainda tem muitas pessoas que estão questionando essa pessoa. Louvado seja Deus. Então é importantíssimo que nós nos aprofundemos nesse assunto, louvado seja Deus, para que nós possamos ter uma ideia definida a respeito dessa pessoa, e assim a gente poder evangelizar com segurança, louvado falar do amor de Deus com segurança, falar do Apocalipse com segurança. Louvado seja Deus. Então a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual a minha pessoa, eu acredito, tenho certeza absoluta que se trata da pessoa de Cristo, louvado seja Deus, eu tenho certeza absoluta, louvado seja Deus, e eu vou apresentar aos irmãos os meus argumentos. E depois os irmãos analisem e julguem. Louvado seja Deus aquele que lhe convier. Né? Louvado seja Deus. O fato de ser um cavalo branco, amados e queridos irmãos, a cor branca na Bíblia Sagrada simboliza a paz, simboliza a justiça. Louvado seja Deus, simboliza também a pureza. Mas para nós entendermos melhor esse assunto, louvado seja Deus, nós temos que começar a ler o capítulo 25. Louvado seja Deus. A qual está à destra do que está sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e esse livro está selado com 7 selos. Louvado seja Deus. E segundo a palavra de Deus, não havia ninguém que fosse digno de abrir esses selos. Louvado seja Deus. Então o apóstolo João, ele chorava bastante a respeito disso. Louvado seja Deus, porque não havia ninguém digno, em parte alguma, para abrir esse livro. Louvado seja Deus, mas depois de um dos anciãos, ele chega para o apóstolo e fala assim, não chores, o leão da tribo de Judá, ele venceu
Louvado seja Deus, e de abrir o livro. Louvado seja Deus. E quando João olha para o leão da tribo de Judá, louvado seja Deus, ele vê, na verdade, um cordeiro. Esse cordeiro, louvado seja Deus, ele é símbolo da pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Louvado seja Deus no entendimento do Antigo Testamento. Louvado seja Deus. O próprio João Batista, ele olha para o Senhor Jesus Cristo e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então, o cordeiro era a figura do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Através disso, nós entendemos, então, louvado seja Deus, que esse cavalo branco, ele simboliza a palavra de Deus, a doutrina pura de Cristo pregada, louvado seja Deus, no primeiro século. Por se tratar, louvado seja Deus, do cordeiro ser uma questão de sacrifício do Antigo Testamento, louvado seja Deus, e representado no seu ministério terreno como cordeiro. Louvado seja Deus. Então, no primeiro século, a palavra de Deus, ela foi divulgada e foi grandemente aceita, louvado seja Deus, cerca de até o século I, até o ano 100, louvado seja Deus, cerca de 6 milhões de pessoas haviam se convertido, louvado seja Deus, ao cristianismo. Então ele saiu para vencer e venceu, louvado seja Deus. Mas nós vamos começar falando a respeito do cavalo branco. Louvado seja Deus, porque o cavalo branco, a cor branca, simboliza, como eu disse, louvado seja Deus, a paz, simboliza a pureza, simboliza a justiça. Louvado seja Deus. E é interessante no capítulo 6, louvado seja Deus, que a cor branca está sendo categórica pelo profeta. Louvado seja Deus, pelo apóstolo João, louvado seja Deus. Ele está dizendo, louvado seja Deus, que é cavalo branco. Se nós chegarmos, amados e queridos irmãos, lá no capítulo 13, no versículo 11, da besta que se levantou da terra, e eu creio que o irmão concorda comigo, que ali se trata de um poder maligno, louvado seja Deus, porque essa besta tinha 2 chifres, nós entendemos que é um poder espiritual e um poder secular, louvado seja Deus, um poder político. E ali diz, louvado seja Deus, que o cordeiro, aquela besta que se levantou da terra, era semelhante a um cordeiro. Louvado seja Deus. Se você concorda comigo que era um poder maligno ali no capítulo 13, então está escrito, louvado seja Deus, que era semelhante. Ele não está sendo categórico, louvado seja Deus, que a besta era o cordeiro. Louvado seja Deus. Então eu acreditaria que seria o anticristo, esse do capítulo 6, se tivesse dito que era semelhante ao cavalo branco. Louvado seja Deus. Então eu teria certeza de que seria uma pessoa, louvado seja Deus, maligno, uma pessoa que viria para enganar as nações. Louvado seja Deus, mas não é isso que está acontecendo. Louvado seja Deus. Depois nós vamos ler aqui, amados e queridos irmãos, que, louvado seja Deus, ele tinha um arco em suas mãos. Louvado seja Deus. Então, se nós observarmos o Salmo 45, capítulo 4 e 5, a qual eu vou fazer a leitura agora para os irmãos verem, os irmãos prestam bastante atenção, louvado seja Deus, para depois você julgar quem se trata essa pessoa. Louvado seja Deus. Então eu vou lá agora no capítulo 45, 4 e 5 do livro de Salmos. Louvado seja Deus. Então no capítulo 45, 4 e 5 está escrito dessa maneira. E nesse teu esplendor cavalga prosperamente. Louvado seja Deus. Eu tomei a liberdade de olhar no dicionário o que significa a palavra cavalga. Louvado seja Deus, e está escrito então que é montar a cavalo. Então está se referindo, louvado seja Deus, a um cavalheiro. E a palavra de Deus ainda continua dizendo, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. Louvado seja Deus. Esse cavalheiro, então, que cavalga prosperamente, por causa da verdade, louvado seja Deus, da mansidão e da justiça, simbolizando a cor branca. Louvado seja Deus.
Então nós entendemos aqui, louvado seja Deus, que se trata dessa pessoa do capítulo 6 do livro de Apocalipse. E a leitura ainda vai continuar dizendo o seguinte, amados e queridos irmãos. As tuas flechas, versículo 5 do Salmo 45. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. Louvado seja Deus. O teu trono, ó Deus, isso é o versículo 6, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Equidade significa, louvado seja Deus, justiça. Amados e queridos irmãos, então agora nesse versículo nós estamos vendo que lá no capítulo 6 ele tem uma flecha. Louvado seja Deus. E aqui nesse capítulo do salmista, nós temos aqui, louvado seja Deus, lá nós temos um arco, né? Lá no capítulo 6 do Apocalipse nós temos o arco. Louvado seja Deus, e aqui agora, na leitura do salmista, nós temos as flechas. Louvado seja Deus, um completa o outro. Louvado seja Deus. E essa flecha, ela, como diz aqui o louvado seja Deus, como diz o salmista, são agudas no coração do inimigo do rei. Quem que é o rei? Rei dos reis e Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. E por ela os povos cairão, louvado seja Deus, debaixo de ti. Louvado seja Deus, mas me parece que ainda não foi convincente para você de se tratar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para isso, nós vamos ler o contexto todo do Salmo 45. Louvado seja Deus. E nós vamos começar pelo versículo 2. Louvado seja Deus, a qual já começa a falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 2 diz o seguinte: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. Louvado seja Deus. Isso está no versículo 3. Depois nós vamos ler o capítulo 4, que eu li agora há pouco, no qual dizia assim: é neste teu esplendor cavalga prosperamente. Louvado seja Deus. E o título do Salmo 45 ainda diz dessa maneira, amados: descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Louvado seja Deus. Então não resta dúvida nenhuma, louvado seja Deus, que esse cavalheiro do cavalo branco se trata da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E voltando agora para o capítulo 6, louvado seja Deus, vamos dar continuidade nesse entendimento. No capítulo 6, então, louvado seja Deus, continuando a leitura, está escrito assim: e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Louvado seja Deus. Foi dada uma coroa para o Senhor Jesus Cristo, porque quando Cristo, no seu ministério terreno, ele como homem, louvado seja, na sua natureza humana, ele não era rei de toda a humanidade, ele era rei dos judeus. Por isso ele recebeu uma coroa. Louvado seja Deus. Ele nasceu na terra de Israel, natural de israelita. Louvado seja Deus. Então, o próprio soldados romanos, quando crucificaram Cristo, escreveram lá na cruz: louvado seja Deus, que o rei dos judeus. Embora o Império Romano, embora os romanos estivessem zombando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eles estavam confessando com a sua boca a verdade de que Cristo realmente era o rei dos judeus. E na entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, o povo estava pronto a recebê-lo como rei. Então ele se afastou do povo, louvado seja Deus, porque era plano de Deus que ele, louvado seja Deus, fosse crucificado, louvado seja Deus, que ele fosse morto e ele ressuscitasse ao terceiro dia. E aí então a porta se abriria para todos os gentios, para toda a humanidade. Louvado seja Deus, então ele rei
seria de todos os povos, de todas as nações. Louvado seja Deus, o Rei eterno. Mas ele, como pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele como rei, louvado seja Deus, ele era rei dos judeus, na sua natureza humana. Mas depois da crucificação, depois que ele ressuscitou, louvado seja Deus, agora ele volta. Louvado seja Deus na presença de Deus, sentado à direita de Deus. Louvado seja Deus, e ele agora é o juiz de toda a humanidade. E o capítulo 19, louvado seja Deus, então ele vem montado num cavalo branco, ele tinha muitas diademas, louvado seja Deus, porque agora ele já não é mais a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, simplesmente. Ele é o juiz de toda a terra. Ele veio para executar julgamento. Louvado seja Deus. Depois, continuando, louvado seja Deus, que a igreja, esse período que a igreja estava passando na terra, que primeiramente é o cavalo branco, que é a pregação do evangelho no primeiro século, foi acompanhado de um cavalo vermelho, louvado seja Deus, que é a perseguição do Império Romano a partir dos anos 70, com a destruição do templo e da cidade. E que faz parte da grande tribulação. Louvado seja Deus. Aí você vai entender através do vídeo que eu coloquei na internet a respeito da grande tribulação. E nesse cavalo vermelho, louvado seja Deus, em que o Império Romano ele persegue duramente o povo de Deus, louvado seja Deus, e depois ele é feito um decreto através do imperador Justiniano, que é o edito Justiniano, né? As leis repressivas contra o povo de Deus, e eles se autodeclaravam um representante de Deus na terra, um vigário de Cristo, e por isso o povo de Deus não aceitou isso, o verdadeiro povo de Deus não aceitou, louvado seja Deus, e começou uma tremenda perseguição, louvado seja Deus. Mas depois esse imperador Justiniano, ele se converte ao catolicismo. E o Império Romano lá do Ocidental, a qual foi destituído, louvado seja Deus, no ano 476 da era cristã, foi banido, né? O Império Romano foi banido de vez, louvado seja Deus, em que estava rei ali naquele momento, o rei Odoacro, dos Hunos, também se converteu ao cristianismo, e esses dois reis, tanto do imperador romano do Oriente quanto do Ocidente, entregou o poder para o papado. Louvado seja Deus, e aí entra o cavalo preto, que simboliza a apostasia, que simboliza o pecado, o erro. Louvado seja Deus. E o papado ele continua dando a perseguição contra os cristãos, louvado seja Deus. E ainda é um fato muito interessante na história da humanidade, que todos nós conhecemos, você bem conhece, está no livro de história de todos os livros, louvado seja Deus, que é o Tribunal da Inquisição Católica, o Santo Ofício, a Fogueira Santa, louvado seja Deus, que essas pessoas eram queimadas vivas se não confessassem a fé no catolicismo. Louvado seja Deus. Os católicos se defendem dizendo que não foi o catolicismo, foi o Estado que fazia aquilo. Louvado seja Deus. A história não diz isso, não. O livro de história diz, louvado seja Deus, que os julgamentos eram feitos pelos sacerdotes, pelas autoridades eclesiásticas. Louvado seja Deus. Como foi feito com o Senhor Jesus Cristo. Em que o Sinédrio, né, 70 homens lá do Sinédrio, julgaram o Senhor Jesus Cristo. Mas quem executou a sentença foi o Império Romano. Louvado seja Deus. E no Tribunal da Inquisição Católica foi a mesma coisa. As autoridades eclesiásticas executou o julgamento. Louvado seja Deus, se a pessoa retratasse, se a pessoa pedisse perdão para o Papa, louvado seja Deus, então ele não seria queimado vivo na fogueira, mas pegaria prisão perpétua. Louvado seja Deus. Isso era qualquer pessoa, não era perseguição simplesmente religiosa, não era qualquer pessoa, tanto Galileu quanto Galileu Galilei, que era um astrônomo, louvado seja Deus, ele pegou prisão perpétua. Porque ele
contrariou a igreja quando disse, louvado seja Deus, que os planetas giram em torno do Sol e não os planetas em torno da Terra, contrariando o entendimento da igreja. Louvado seja Deus. Então, esse foi um período de perseguição muito grande, louvado seja Deus. E isto simboliza o cavalo preto do Apocalipse. Mas depois, amados e queridos irmãos, vem o cavalo amarelo, a qual o cavaleiro montado é morte. Aí eu pergunto para você, louvado seja Deus, na onde na Bíblia Sagrada que diz que um cavaleiro amarelo, que as vestes amarelas vão entrar no reino de Deus? Louvado seja Deus. Um período negro da história que era o cavalo preto. Louvado seja Deus, e depois vem o Martinho Lutero, com o movimento protestante. Louvado seja Deus. Mas não voltou a doutrina cristã, clareou, mas não voltou como no princípio cavalo branco. Louvado seja Deus. Veio como cavalo amarelo. E nós bem sabemos que o Martinho Lutero, a igreja luterana, ela não é um cristianismo genuíno. Tanto que, daquele período até hoje, eles continuam negociando com a igreja católica os dogmas. Tanto que agora, no ano de 1999, assinaram um acordo de paz. Louvado seja Deus. Se nós formos ler lá nos evangelhos de Cristo, lá a respeito das bodas do Cordeiro, né, em que o pai de família lá manda os convites, louvado seja Deus, para aquelas pessoas que nós entendemos que era Israel. Israel se negou, então ele falou assim, vai pelos valados e traz todo tipo de gente, louvado seja, simbolizando nós, os pecadores, os gentios, louvado seja Deus. E quando todo mundo estava vestido de branco lá dentro daquela festa, havia um que estava com a roupa manchada, louvado seja Deus. Então ele disse, como você entrou aqui, amarra ele e lança ele fora. Louvado seja Deus. Então, vestes amarelas não entram no reino de Deus. O protestante, esse movimento protestante, louvado seja Deus, ele se separou da igreja católica, foi uma providência divina, nós concordamos, mas não voltou como no princípio cavalo branco. Aí umas pessoas dentro da igreja luterana não concordou com o que a luterana pregava, abriu uma outra igreja. Aí um membro daquela igreja também não concordou, abriu outra. Aí abriu dentro do outra, outro. Foi abrindo, e é o que nós temos hoje. Milhares e milhares de igrejas abertas. Mas isso, louvado seja Deus, também é providência divina. Porque hoje ninguém tem desculpa, louvado seja Deus, de que a igreja está longe da sua casa. Tem uma igreja em cada esquina. Louvado se você um dia, louvado seja no julgamento de Deus, você não for querer se justificar diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não vai tratar ninguém por inocente, não. Tinha uma igreja perto da sua casa, você não foi porque não quis. Louvado seja Deus. Agora, esses 4 cavaleiros, ele estava lá no tempo de Cristo, né? Porque a doutrina pura de Cristo sendo pregada. Naquele tempo dos apóstolos já tinha umas pessoas que perseguiam os cristãos, tiravam até as vidas dos cristãos. Os próprios judeus fizeram isso. Se você ler lá, depois da morte de Cristo, lá de que Estevão foi morto apedrejado, né? Louvado seja Deus, aí começou uma perseguição dos judeus para cima dos cristãos, continuaram sacrificando no templo. Louvado seja Deus, foi por isso que Deus permitiu que o Império Romano destruísse a cidade e o templo. Louvado seja Deus. Naquele período da história, tinha o cavalo preto já, que era, louvado seja Deus, aquelas pessoas que estavam vivendo apostasia dentro da igreja. E tinha também o cavalo amarelo, louvado seja Deus, pessoas que ainda estavam em cima do muro. Não toma decisão se fica lá ou se fica cá. Ao longo dos anos, louvado seja Deus, esse cavalo amarelo, ele operou o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. E nos dias de hoje, louvado seja Deus, dentro das igrejas, também esses 4 cavalos estão trabalhando. Tem umas pessoas que se dedicam à pregação do evangelho, outros se dedicam a perseguir o cristão, outro, louvado seja Deus, pratica a idolatria dentro da igreja, e o outro, amado, louvado seja Deus, vive uma vida de espiritualidade que a explicação é que a pessoa, ele não tem entendimento na Bíblia.
Porque dentro da igreja ele fala língua estranha e fora fala língua esquisita. Louvado seja Deus. Essa é a verdade. Então, amados e queridos irmãos, está aí a palavra de Deus, né? Está aí o entendimento. E é claro, você tem todo o direito de julgar, louvado seja Deus, e tomar as suas decisões, louvado de que lado você quer ficar. Eu, pessoalmente, louvado seja Deus, com certeza absoluta, acredito que é a pessoa de Cristo, louvado seja Deus, e você agora também tem essa oportunidade, louvado seja Deus, de você analisar, de observar e de julgar e decidir de que lado você quer ficar. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque você maravilhosamente ficou aqui comigo, estudando a palavra de Deus, e nós, louvado seja Deus, fica então na paz do Senhor Jesus Cristo, e um dia, na graça de Deus, vamos estar na glória, contemplando o Senhor, louvado seja Deus, em alegria. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.